Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Em nosso podcast de estreia, vamos tratar de um assunto interessante que é a importância estratégica da Marinha Mercante Brasileira durante a Segunda Guerra Mundial. Ficou interessado? Então continue com a gente. Olá! Hoje vamos conversar sobre um lado dos grandes conflitos que às vezes fica meio esquecido, né? O papel dos civis em funções essenciais. Exato. Vamos focar na Marinha Mercante Brasileira durante a Segunda Guerra Mundial. É uma história bem impactante. A ideia é mergulhar um pouco nisso usando pesquisa acadêmica, documentos da época, relatos históricos, enfim, o material que a gente tem. Isso. Queremos entender por que os navios mercantes do Brasil se tornaram alvos, sabe? E como isso acabou levando o país para a guerra. E o que ficou dessa experiência toda. É uma história, pelo que as fontes mostram, de muita tragédia, mas também de resiliência. Com certeza. Para começar, vamos pensar no cenário. O Brasil, com essa costa enorme, ele dependia muito do mar para o transporte, né? Muito. Tanto a cabotagem, que é o transporte aqui pela nossa costa mesmo, quanto o comércio para fora. A Marinha Mercante era, assim, fundamental para a logística e para a economia da época. A espinha dorsal, pode-se dizer. Exatamente. E aí entra um conceito que foi chave naquele conflito, o de guerra total. Algumas pesquisas, como a da Ana Luísa Vieira das Neves, citam Clausewitz sobre isso. Guerra total. A ideia é que, para enfraquecer o inimigo, não basta atacar só as forças armadas. Você tem que mirar na capacidade dele de sustentar a guerra. Isso inclui a logística civil. Entendi. E os navios mercantes entram aí como alvos estratégicos. Precisamente. Alvos valiosos. E o que realmente acelerou a entrada do Brasil na guerra, ali por agosto de 42, foram os ataques dos submarinos alemães, os famosos U-Boats. Ah, sim. Esse foi o estopim. É impressionante ler sobre a ação do U-507. O comandante era o corvette-capitão Schacht, um posto na Marinha Alemã. Isso. Em questão de dias, ele afundou 5 navios brasileiros. 5. Bapende, Araraquara, Aníbal Benevo, Bitagiba, Arará. Foi uma sequência devastadora. Centenas de civis morreram, causou uma comoção gigantesca no país. Uma comoção nacional. Mas é bom lembrar, né? Esses ataques de agosto foram o estopim, mas não os primeiros. Bem lembrado. Os documentos mostram que já vinham ocorrendo ataques antes. Era uma escalada de tensão ali no Atlântico Sul. Chegou a circular uma teoria, que hoje a gente sabe que não tem fundamento, de que submarinos americanos teriam atacado navios brasileiros para forçar nossa entrada na guerra. Essa teoria caiu por terra. E o que ajuda a desmontar isso é o testemunho do próprio chefe da Força de Submarinos alemã, o almirante Karl Dönitz. O próprio almirante alemão. Sim, nos escritos dele depois da guerra, Dönitz admitiu a responsabilidade alemã. Ele explica que depois que o Brasil rompeu relações com o eixo, vieram ordens para tratar navios brasileiros como hostis. Mesmo antes da declaração formal de guerra. Exato. Justificavam os ataques por navegação sem luzes, ou se percebessem algum armamento a bordo. A fonte primária nesse caso é bem clara. Então não resta dúvida. O Atlântico Sul virou um campo de batalha mesmo. Virou. Os alemães com os U-Boats, às vezes atacando em grupo, as matilhas. E os aliados tentando responder, né? Os comboios escoltados, desenvolvendo tecnologia. Isso, o sonar que os britânicos chamavam de ASDIC e o radar foram cruciais para tentar detectar os submarinos. Uma corrida tecnológica. Ouvi falar também nos submarinos alemães de abastecimento, as vacas leiteiras. Sim, eles existiram. Aumentavam muito o alcance dos U-Boats de ataque. Isso complicava ainda mais a vigilância, principalmente naquela área entre o Nordeste do Brasil e a África Ocidental, a chamada Cintura do Atlântico. E as bases aliadas aqui no Brasil se tornaram vitais nesse ponto. Fundamentais. E o preço que o Brasil pagou por tudo isso? Foi alto. Altíssimo. Os números são pesados. Foram 31 navios mercantes brasileiros afundados. 31. Isso em termos de frota era muito. Representava mais de 20%, quase 21% da tonelagem total da nossa frota na época. O Lloyd brasileiro foi a companhia mais atingida. E o custo humano? Aí é que dói mais. Cerca de 470 tripulantes e mais uns 502 passageiros mortos. Muita gente. O transporte de longo curso praticamente parou e a cabotagem diminuiu bastante. É uma perda enorme. E o legado disso tudo?
Houve algum reconhecimento para esses marinheiros? Formalmente, sim. Criaram medalhas específicas, sabe? A medalha de serviços de guerra e uma bem simbólica, a medalha Sangue do Brasil. Sangue do Brasil, forte. Muito. Mas tem um pesquisador, o Bento, que levanta uma questão interessante. Ele pondera se o reconhecimento social, assim, na sociedade mesmo, acompanhou o tamanho do sacrifício e da importância estratégica desses homens. É um ponto a se pensar. Além das medalhas, teve algum outro impacto? Na frota, talvez? Sim, a guerra acabou forçando uma modernização depois. A frota estava envelhecida, e aí veio a necessidade de renovar, comprar navios, absorver técnicas e padrões navais, muito pela influência americana. Então teve um aprendizado técnico também, treinamento, tecnologia. Teve, e uma consciência maior, talvez ainda tímida na época, mas uma consciência da importância estratégica da marinha mercante. Olhando para trás, então, fica bem clara essa contribuição, né? Essencial, perigosa e muitas vezes subestimada. Com certeza. Um fator decisivo para a entrada do Brasil na guerra. A gente lembra muito da FEB na Itália, claro, mas esse capítulo no mar foi trágico e fundamental também. Um heroísmo mais silencioso, talvez. Exato. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão, né? Partindo dessa questão do reconhecimento que talvez não tenha sido pleno, como é que a gente pode garantir que hoje e para o futuro as contribuições vitais de setores civis essenciais, como o marítimo, sejam lembradas e realmente consideradas no planejamento estratégico do país, principalmente em momentos de crise? É uma ótima pergunta para a gente continuar pensando. Como valorizar e não esquecer essas lições.